grande prazer poder falar sobre óleos essenciais para mulheres 40 a mais. E esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu sou prova viva de que realmente os óleos essenciais fazem muita diferença para nós mulheres em todas as fases da vida, mas depois dos 40 anos, eles me ajudaram muito, muito. E Deus, em sua sabedoria, me ajudou a conhecer os óleos essenciais justamente numa época em que eu nem sabia, nem podia imaginar o quanto eu ia precisar de um suporte é, muito importante para me ajudar nessa fase depois dos 40 anos. Então, como eu estudo bastante a respeito do assunto mulheres 40 a mais, existem, como vocês sabem, existem muitas muitas coisas que acontecem conosco emocionalmente, fisicamente, depois dos 40 anos, devido à querida, amada menopausa. Então, todas nós aqui, todas nós mulheres, nós vamos passar pela menopausa. É interessante que, justamente nesse meu estudo a respeito da menopausa, eu encontro várias respostas. Muitas mulheres, a maioria das mulheres, fala dos sintomas, de tudo que elas sentem em relação aos desconfortos da menopausa. Pouquíssimas mulheres me dizem que estão passando por essa fase, não sentem nada, ou algumas que já passaram dizem que não sentiram nada, mas são raros os casos, tá? E nos meus estudos dessa semana, estava assistindo um doutor falando sobre o assunto, nós já somos 30 milhões de brasileiras na menopausa. 30 milhões. E é muito legal a gente, ou na perimenopausa, na menopausa ou na pós. E é muito legal a gente poder falar sobre isso abertamente hoje, porque a questão de falar-se sobre óleos essenciais 40 a mais para mulheres na menopausa, enfim, era algo que até pouquíssimo tempo atrás não se falava tanto, né? As mulheres tinham um pouco de vergonha, tinham um tabu, quando se falava que estava envelhecendo e que estava passando pelos desconfortos da menopausa. Então, assim, uma coisa que é muito importante quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu comecei por questões emocionais, também por uma questão física que eu enfrentava, de algumas questões de problemas urinários que eu tinha, e também com o meu filho. Mas depois eu consegui, quando eu comecei a sentir que algo não estava legal no meu organismo, eu entendi que os óleos essenciais poderiam me ajudar muito nisso também. Então, quando nós usamos os óleos essenciais, com 40 anos ou mais, nós temos um grande aliado, um não, grandes, vários aliados, nós temos uma gama de aliados para nos ajudar a passar pela fase da menopausa e da maturidade com muito bem-estar. Porque durante esses meus atendimentos, né, hoje eu atendo somente mulheres 40 a mais, eu vejo assim que muitas mulheres às vezes não passam pelos sintomas clássicos da menopausa. Por exemplo, calorões, todo mundo sabe, né, os clássicos, calorão, a diminuição da libido, fadiga, cansaço. Mas todas nós enfrentamos, e isso é uma coisa que eu percebi, são raras as mulheres que não passam por isso, muita instabilidade emocional. Então, essa questão dos picos de humor, né? A hora tá bem, a hora tá mal, crises de ansiedade, é, sem falar até da questão de insônia, estou falando realmente da questão emocional. A questão emocional para as mulheres na menopausa é muito, muito importante de ser observada. E é muito bom nós termos soluções naturais que nos ajudam a não recorrer a remédios, né? Porque aí a gente acaba, a gente sabe que se a gente vai procurar uma ajuda, a gente vai logo ser medicada, né? Então, os óleos essenciais, eles nos ajudam muito, principalmente na questão emocional, que independente das questões físicas, dos sintomas físicos, a gente vai acabar sentindo o nosso equilíbrio emocional, as nossas emoções, elas são diretamente influenciadas pelo uso dos óleos essenciais após os 40. Mas então, assim,
o que que é a menopausa? O que que é quais são as fases da menopausa? O que que é esse ciclo, né, menopáusico, né? Então, a gente fala menopausa porque é um nome mais, digamos, mais fácil, né? Mais está mais no nosso na nossa, enfim, conhecimento coletivo, né? Mas na verdade, a menopausa mesmo é quando nós não menstruamos mais, quando o nosso ovário, os nossos ovários, né? Nosso útero e ali todo o nosso sistema reprodutivo para de produzir óvulos, e aí a gente acaba não menstruando mais. Então, essa sim é a menopausa. Mas aí a gente chama de tudo que acontece de menopausa. Então, ela, na verdade, começa no climatério, né? E cada vez mais as mulheres têm entrado no climatério mais cedo, tá? Por quê? Acredita-se que muito em função da nossa vida estressante que a gente tem hoje em dia, Valéria, usa... Oi? Tá me ouvindo? desculpa, mas a tua foto, tu tá aparecendo na frente do slide, amada. Será que consegue colocar para o lado? É que para mim, eu acho que é você, porque para mim posso até te mostrar uma foto, para mim eu tô no cantinho. É, uma aluna acabou de me chamar a atenção. Para mim já estava aparecendo, eu não falei nada, mas ela me Hum, chamou a será que não atenção. é vocês que arrastam e colocam no cantinho? Porque para mim eu tô no cantinho, eu não sei. Já tentei também, não. Eu não sei como Alguém fazer isso, mais Bárbara. escrevam ali no chat, se é Eu só não, para mim, ó, todas. pois Eu é, mas tentei infelizmente eu também, não, verdade. eu não sei fazer isso sem interromper. Porque Tenta para mim, colocar na tua foto e baixar ou mudar a forma de compartilhamento, ó. Para todas está hum, aparecendo na frente, amada. tá, peraí. Não tem A problema, porque minha, depois as meninas editam o vídeo. tá bom. A minha foto você diz, deixa eu ver só. Pronto. Isso está aparecendo em dois momentos, bem na frente do slide e do ladinho, só que a gente não consegue Hum. E arrastar. agora? E agora? Agora, perfeito. Tá bom. Então, voltando aqui, ao que eu estava falando, desculpe esse contratempo, porque para mim a tela do Zoom de vocês, ela apareceu totalmente diferente do que eu sou acostumada, sabe? A configuração. Mas voltando ao assunto, então. Como eu estava falando, as fases da menopausa, é muito importante a gente entender o seguinte, que cada vez mais as mulheres têm entrado na menopausa com mais cedo, cada vez mais cedo, com menos idade, tá? Eu estava estudando esses dias e ouvi um caso de uma moça, uma jovem mesmo, moça, realmente moça, ela entrou na menopausa com 22 anos. Dá para acreditar? 22 anos de idade. E acredito que todo esse estresse que a gente tem hoje em dia, essa vida estressante, uso excessivo de telas, né, que é o que eu estava comentando, a nossa alimentação inflamatória, falta de sono, a gente não respeitar o nosso ciclo circadiano, todos esses fatores, mais fatores genéticos, podem influenciar no início de entrar na menopausa precocemente, tá? Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa se cuidar sempre, né? E é um cuidado integral, né? É um cuidado multidisciplinar. Então, mas de uma maneira geral, tá? O climatério inicia ali entre os 35 e 45 anos. Depois a gente vai falar sobre os sintomas, tá? Nessa fase, os óleos essenciais como o gerânio e a salvia esclareia, eles são muito, muito bons de serem usados. Por quê? É importante entender que eu estou perdendo hormônios, tá? Isso vai acontecer porque a gente vai acabar tendo uma queda de estrogênio, testosterona e progesterona, tá? Mas os óleos essenciais, eles ajudam a fazer uma modulação, dar um equilíbrio, né? Nessa questão, porque meus hormônios estão caindo. Então, consequentemente, ajuda na questão dos efeitos colaterais que a gente sente, tá bom? Mas é importante a gente entender que eles não vão fazer reposição hormonal, tá bem? Isso é muito importante, tá? Óleos essenciais não fazem reposição de hormônios, eles ajudam a fazer uma modulação naquele pouquinho de hormônios que a gente está tendo ali, a produção, e isso diminui
em torno de 30% a 40% os desconfortos, tá? É muito importante que a gente entenda isso, tá bom? Então, a gente tem climatério entre 35 e 45 anos, onde as salvas clareia e gerânios são muito eficazes. Aí, a gente entrando na perimenopausa, entre os 45 e 50 anos, a gente começa a sentir outros efeitos, tá? E além de, tá bom? Não é que eu vá usar só esses óleos aqui, tá? Além do gerânio e da salvia clareia, tá bom? O que que acontece? A gente pode usar daí um óleo essencial que recentemente veio para minha rotina menopáusica, é o óleo essencial de erva doce, ou fennel, e o ylang-ylang, tá? Eles ajudam na regulação hormonal, minimizam as ondas de calor, mas principalmente o fennel, ele é um fitoestrógeno, né? Ou seja, ele é um regulador fitoterápico muito eficiente para nos ajudar com estrogênio, especificamente com o hormônio estrogênio, tá bem? Aí nós entramos, então, a menopausa, ela pode começar a vir dos 50 aos 55 anos. Aí, o que que acontece? Nessa fase, a gente sente mais dores articulares, a gente sente inflamação no o nosso organismo como um todo, né? A gente sente muitas dores, o nosso metabolismo pode aumentar, desculpa, o nosso peso pode aumentar devido a uma lentidão no nosso metabolismo, então a gente tem um aumento de peso, tá? Então, entre 50 e 55. Por que copaíba e grapefruit? O grapefruit, ele é um óleo essencial que ele já vem sendo usado no controle de peso, né? Ele é um óleo essencial que muitos que são nutricionistas, até mesmo esses cremes de massagem, né, para drenagem linfática, muitos óleos essenciais, desculpa, o grapefruit ele é usado já entre os óleos essenciais para redução de peso. Então, ele entra nessa fase como um grande aliado, mas falando na questão hormonal, eu também descobri isso recentemente. Ele é um óleo essencial que é muito bom para progesterona. E quando nós estamos na menopausa, os nossos níveis de progesterona influenciam diretamente na qualidade do nosso sono e no nosso bem-estar, no nosso humor, tá? Então, o grapefruit ele é um óleo essencial que ajuda muito nessa fase, tá? Nessa época aqui, tá bem? E a copaíba, bom, copaíba é um óleo essencial assim que ele é um óleo essencial que é muito importante, ele é essencial, ele não pode faltar na farmácia, na farmácia da nossa coleção de óleos essenciais sendo mulheres. Ele é um óleo essencial que é muito, muito bom para todas as questões do nosso sistema reprodutor. E eu vou dar a minha experiência pessoal com o copaíba para dormir. Quando a gente está na menopausa, o nosso sono, né, ele acaba ficando assim irregular, né? Então, muitas vezes a gente acorda 3, 4 vezes à noite e demora muito para dormir a cada vez que acorda, né? Então, o copaíba, pela composição química dele, tudo que ele faz no nosso sistema endocannabinoide, ele dá uma desligada no nosso cérebro e a gente acorda só no dia seguinte. É impressionante. Eu, durante a menopausa, eu sempre tive, na verdade, problemas para dormir e por isso os óleos essenciais foram muito importantes para mim, mas acabou que foi chegando um momento que eu não estava conseguindo dormir, mesmo usando os óleos essenciais. E aí é porque eu estou na fase da menopausa, então eu vou ter que usar óleos que me ajudam com isso. E aí eu fui indo, testei um, testei outro, e até que eu cheguei numa combinação, na verdade, de copaíba com laranja. Um outro óleo essencial também que me ajuda muito a dormir, por causa da menopausa, é o cedro, mas especificamente eu resetei, é incrível isso, mas isso realmente aconteceu comigo. Eu não estava dormindo bem por causa da menopausa, já tinha mais ou menos um ano, sendo que eu já tinha feito um trabalho para poder dormir. Aí consegui dormir bem, numa boa, daqui a pouco começou tudo de novo. E aí me deu uma luzinha, e a menopausa. Aí eu comecei a usar, então, vários óleos, até que eu cheguei no Copaíba, e o Copaíba simplesmente fez um trabalho. Eu consigo dormir a noite inteira. É incrível. E é muito interessante que muitas vezes eu nem preciso usar o óleo essencial para dormir, porque o meu organismo ele entende, ó, agora é a hora de dormir, e eu realmente consigo dormir. Então, a Copaíba, para fazer
um trabalho de reeducação, né? Uma higiene, né, do sono, como a gente fala também, que é bom a gente evitar telas antes de dormir, várias coisas, né? A gente teria aí assunto para muitas aulas, mas ele ajuda muito na questão do sono, além de promover um bom suporte para as nossas articulações, inflamação das nossas células também. Ele é um óleo que ajuda muito na questão inflamatória. Então, copaíba é excelente para tudo isso. E ali, quando nós já estamos, digamos, a menstruação parou, você não tem mais realmente, né? Acabou de. Passou esse sufoco, né? Porque durante todas essas fases aí que a gente está vendo, também tem uma questão de que o fluxo fica muito irregular, né? Então, só que quando a gente estiver realmente na menopausa, o fluxo vai embora, né? E aí, óleos essenciais como a laranja, como a lavanda, né? Eles promovem o bem-estar geral e pode voltar a ajudar no sono. Mas assim, né? Se vocês já sabem disso, né? Estão estudando os óleos essenciais, sabem que a lavanda, por exemplo, ela é um óleo essencial muito indicado, fala-se que é o óleo do sono, né? Ajuda muito no sono, mas não é todo mundo que dorme com lavanda, né? Então, por isso que é bom a gente conhecer as propriedades, saber os grupos dos óleos essenciais que eu posso contar para cada fase, para cada situação, e aí, então, a gente testa, né? Porque nós somos seres únicos, né? E a gente vai precisar realmente de testes, né? Testar o que funciona e o que não funciona para a gente. Bom, aí nós temos aqui os sintomas comuns, tá? Nós temos os desconfortos físicos, que são as ondas de calor, o ganho de peso, a secura vaginal. E sobre essa questão aqui íntima mesmo, eu gostaria de fazer um alerta, tá? Quando nós estamos produzindo menos estrogênio, o que que acontece? Nós acabamos com sintomas que são muito desagradáveis. Por que que a gente tem secura vaginal? Porque o estrogênio ele não tá suficiente, né? E aí a gente acaba a gente acaba ficando com os nossos músculos, né, na nossa região íntima prejudicados. Então é por isso, né, as membranas, todas elas precisam do estrogênio para funcionar. Então eu tive uma conversa com a minha ginecologista há umas 4 semanas atrás, mês passado, e ela estava me explicando o porquê disso, tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado porque a queda do estrogênio ela causa uma condição vaginal chamada vaginite. E a vaginite, ela é uma, digamos, uma candidíase, né? Ela é uma inflamação por causa do estrogênio. Então, a gente fica com realmente inchaço, né, nas partes íntimas, é algo bem desconfortável. Por isso que muitas mulheres sentem também desconforto nessa fase, diminui a libido e também diminui o desejo né, de relações pela questão do desconforto mesmo, é dolorido, né? Então, quando a gente usa os óleos essenciais que ajudam a fazer essa modulação de estrogênio, ajuda bastante a fazer, então, digamos, ter mais qualidade, né, de vida em relação a isso, tá bom? E outra coisa que também é causada pela questão do estrogênio é a incontinência urinária. Então, a gente também tem escapes, né, de urina. E outro dia eu estava assistindo, eu não me lembro exatamente o que eu estava vendo, acho que foi no YouTube, que eu estava vendo alguma coisa e apareceu uma propagandinha assim, uma mulher nova, né, enfim, 40 e poucos anos, já estão fazendo absorventes para incontinência urinária para menopausa. Então eu fiquei assim, bah. Bom, desafios emocionais, a gente pode colocar aí a insônia, porque quando a gente não dorme bem, a gente acaba no outro dia ficando muito mal, né? Alguém quer falar alguma coisa? Ansiedade, fadiga, falta de libido e outras coisas ali que acontecem que a gente às vezes nem se dá conta. Eu fico muito, é um alerta, tá? Eu fico muito assim observando as minhas amigas, principalmente amigas e, enfim, familiares, com mais de 40 anos, e às vezes falam, ai, acordei com uma dor de cabeça, tô com uma dor de cabeça, tô com uma dor de cabeça. Às vezes a pessoa sempre teve enxaqueca, já teve problemas de enxaqueca, coisa assim, a pessoa não se dá conta.
eu senti muitas dores de cabeça, ela era uma dor de cabeça estranha, ela era diferente. E aí eu fui associar, né? Até que eu associei que era menopausa. Então, é importante a gente pensar nisso. Dores nos membros inferiores, tá? E um outro sintoma que é muito, assim, sabe? Eu fiquei chocada quando eu descobri, porque eu fui na minha oculista, né? Eu uso óculos para perto e para longe. E aí ela falou assim, olha, sua membrana, né, ocular, ela tá ressecada, muitas vezes você fica com a vista, digamos, né, com a sua, né, vista embaçada, né, sua visão fica assim, você não vê não tem foco direito, porque você deve estar entrando na menopausa, então dá olhos secos. Aí eu fiquei assim, até isso é um sintoma da menopausa, os olhos secos. Então eu uso um colírio para a questão lacrimal, porque também é um sintoma da menopausa. Bom, óleos para melhorar o sono, lavanda, tá? Aí a gente tem que testar. Para muitas mulheres ele vai funcionar logo de cara, para outras ele não funciona. O vetiver é excelente porque ele acalma o sistema nervoso e ele reduz a insônia. A camomila romana, que reduz, alivia a ansiedade noturna, induz o sono tranquilo. Frankincense, que a gente sabe, né? Quem já usa óleos essenciais aí sabe que o frankincense ele é um óleo que faz enfim, ele é maravilhoso, né? E além de tudo, ele potencializa os outros óleos. O que que eu indicaria fazer, tá? Tá com um problema de insônia e sente que é por causa da menopausa? Pode fazer então uma cápsula com lavanda, com camomila romana e com frankincense. Eu não recomendo a ingestão do vetiver, tá bom? Mas aí pode usar o vetiver ou no difusor, como a gente está vendo até aqui, né? No difusor, ou fazer o uso do vetiver tópico nos dedões dos pés, né? Que a gente aí está trabalhando um pouquinho da reflexologia e o efeito dos óleos essenciais com a medicina chinesa e os pontos, né? A gente pode usar, associar nos dedões dos pés, porque a gente vai mandar direto para o cérebro, né? No nosso corpo, tá bom? E, claro, né, como eu falei para vocês, aí a copaíba, tá? É que são tantos óleos essenciais que são muito bons para nossa fase que, enfim, aí a gente tem que procurar entender quais seriam os melhores, tá? Bom, ondas de calor. Como é que a gente faz para reduzir as ondas de calor? Então, os óleos que eu uso, tá? E eu faço um blend aí, tá? Hortelã-pimenta, eu faço um blend só com hortelã-pimenta, tá? Mas com ele um pouquinho ele diluído, né? Um rolão de 10 ml, né? Que vocês devem conhecer e devem ter. E aí eu coloco em torno de 15 gotas do hortelã-pimenta, porque e aí passa, né? O calor também no pausa, os fogachos, eles geralmente são do umbigo para cima, né? Essa parte aqui assim. E aí passa que ele alivia muito, né? Ele ajuda muito o calor, tá? Agora, de maneira interna, tá? O que eu posso fazer para não sentir os calorões, né? O calor da menopausa. Então, a gente pode fazer uma mistura entre salves, clareia, gerânio, e aí a gente faz também o rolon com 5 gotas de cada e 10 ml de óleo de coco, e aí a gente passa no baixo ventre, passa aqui nos ovários, né, em cima da bexiga, 3 a 4 vezes ao dia, como controle, tá bom? E também os óleos cítricos, como o limão. Limão é maravilhoso, né? Na verdade, eu gosto muito mais do lime, que é o limão Tahiti, né? O nosso limão. Ele é um óleo essencial que também, em termos de anti-inflamação, assim, desinflamar o nosso organismo, ele é um óleo que ele atua de maneira diferente em relação ao lemon, que é o limão siciliano. Então, ele é muito bom, assim, para isso. E aí aquela sensação de frescor, né? Faz uma água saborizada, também ajuda muito. Mas diretamente, hortelã-pimenta, rolon, salvia clareia e gerânio. Nós que usamos os óleos essenciais da marca de óleos essenciais do Terra,
tem um blend chamado DDR Prime, que é excelente para nos ajudar nessa questão dos hormônios também, tá bom? Então, usei muito o DDR Prime, tanto aí o DDR Prime, sim, a gente pode fazer a ingestão dele, né? Sendo sempre controlado, a gente pode fazer a ingestão dele, ele é muito bom para essa questão hormonal e ajuda muito nos calorões. Controle de peso e metabolismo. Eu sofri isso aqui na pele. Quem for lá no meu Instagram vai ver, eu emagreci 14 quilos nos últimos 1 ano e meio. Eu emagreci 14 quilos em 1 ano, e estou me mantendo assim já há 6 meses e meio, há quase 7 meses. Quando eu percebi que estava na menopausa, eu engordei, eu fui muito, assim, um aumento de peso terrível, assim, foi da noite para o dia. Então, eu fiz o uso de óleos essenciais que são essenciais mesmo, são óleos essenciais mesmo, no nosso controle de peso e metabolismo. Óleos que eu sempre uso, tá? O limão, como eu já falei para vocês, o lime especificamente, eu uso mais o lime do que o lemon, o grapefruit, gengibre, é maravilhoso. E tem uma mistura, um blend também da marca do Terra chamado Meta Power. Ele tem um complexo, né? Meta Power, ele é um conjunto, né, enfim, ele é um sistema, né, que é para ajudar o metabolismo, mas eu especificamente o óleo essencial me ajudou muito nessa questão de fazer com que o meu organismo de novo entendesse que eu precisava emagrecer, né, desinflamar. Por que que as mulheres engordam na menopausa? Porque a gente aumenta, o nosso metabolismo fica lento, e aí a gente acaba tendo também um problema de inflamação, tá? E aí a gente também acaba, são vários fatores, tá? A gente também fica com muito descontrole emocional, né? E aí acaba que a gente fica com compulsão alimentar e tem vontade de comer doce, e o nosso organismo está inflamado, aí vira tudo um ciclo vicioso. Então, esses óleos aqui, eles ajudam muito e o Metapower me ajudou muito também. Só que é muito, mas muito importante que a gente saiba o seguinte: a gente precisa de atividade física, tá bom? Por quê? Os óleos essenciais eles vão ajudar no nosso metabolismo, vão ajudar até com celulite, principalmente a grapefruit, a canela, o hortelã-pimenta, o cravo, né? Eles vão ajudar. Mas quando a gente entra nos 40 em diante, a gente começa a ter uma tendência a perder massa muscular. Então, é muito importante fazer reforço muscular, tá? Então, isso é muito importante observar também. Atividade física é importante para isso também, tá bom? Como eu falei anteriormente, é uma questão multidisciplinar, tá bem? Bom, para que a gente possa ter um equilíbrio completo, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Uma combinação personalizada de óleos essenciais. Então, como a Carla comentou com vocês, eu sou especialista nesse assunto, tenho ajudado muitas mulheres com isso. Se vocês quiserem saber mais, pode me chamar, pode ir lá no meu Instagram, que eu vou ter um prazer de ajudar vocês, porque a gente entende que os óleos essenciais são bons, são importantes. Muitas de nós aí não podem fazer reposição hormonal por vários fatores, tá? Existem fatores que fazem com que a gente não possa fazer reposição hormonal, entre eles uma predisposição familiar a câncer, então, em caso de câncer na família, pessoas que têm problemas de doenças autoimunes, então tem vários fatores, tá? Mas os óleos essenciais e outras terapias associadas, eles ajudam, então, a gente ter uma redução no desconforto, no caso de não poder fazer uma reposição dos hormônios, em 30% a 40%. Então, é muito bom a gente poder saber que existe isso, porque até pouco tempo atrás as mulheres, eu não posso fazer reposição hormonal e ficavam ali sofrendo. E é muito ruim mesmo, né? Não recomendo para ninguém não fazer nada para resolver as questões da menopausa. Bom, testosterona, na verdade, a testosterona é um hormônio que a gente, para ativar a testosterona, se a gente fizer uma atividade física regular, pelo menos 15 a 20 minutos por dia, a gente já consegue aumentar os nossos níveis de testosterona. Ela é um hormônio, é um dos hormônios do bem-estar,
e ele é diretamente liberado na nossa corrente sanguínea, e vai, né, faz toda a função no nosso organismo, quando nós fazemos atividades físicas, tá? Então, assim, o alecrim, hortelã-pimenta, canela, né, eles não vão injetar testosterona ali, tá? Mas eles dão um suporte para que a gente tenha, né, enfim, bem-estar, faça, força muscular, diminui também a nossa inflamação como um todo, e então a gente acaba tendo mais predisposição a, digamos, liberar, né, testosterona. Mas fica uma dica muito importante: antes de fazer exercício, inala hortelã-pimenta, usa o alecrim, usa o grapefruit, que são óleos essenciais assim que vão ajudar quando a gente vai fazendo exercício físico, e a testosterona é liberada durante a atividade física. O estrogênio, óleos essenciais que, para mim, eu nunca imaginei que eu iria sentir tão bem. De todos esses aqui, para mim, o que mais funciona é para a questão do estrogênio, tanto é que eu tenho um rolão só de fennel, dele sozinho, bem concentrado. O erva doce, o fennel, ylang-ylang, gerânio e salvia clareia. Esses aqui são muito, muito importantes. Pode fazer também uma, é, uma sinergia com esses óleos, tá? E aí, num rolon de 10 ml, colocar em torno de 3 a 4 gotas de cada um, né? Porque é para ficar bem concentrado, né? Então, a gente pode fazer até 12 gotas para 10 ml, porque realmente essas questões, principalmente dos calorões, a gente pode fazer uma concentração um pouco mais forte, tá? Progesterona, salvia clareia, gerânia e o grapefruit. Também pode-se fazer uma sinergia, né? E sempre tem que ter esses óleos aqui, sempre a gente tem que ter. Mas é importante observar também que nem todas as mulheres se dão bem com esses óleos, né? Então a gente precisa daí descobrir o porquê. E muitas vezes também, agora falando um pouquinho da questão da psicoaromaterapia, que também é uma das minhas áreas. Muitas vezes a gente está entrando na menopausa e o nosso corpo está passando por aquela transição, mas a nossa mente, as nossas emoções, elas estão se recusando a aceitar. Então aí, o gerânio, por exemplo, ele é um óleo que ele é muito ligado na questão do feminino, da feminilidade, né, de aceitar, né, de fases, né, enfim, ele é um óleo realmente, tanto é que ele é uma flor das mais bonitas que existem, né? Eu amo o gerânio como flor. Então é importante a gente fazer uma investigação para ver dentro desses óleos todos qual também vai me ajudar com as questões emocionais, porque eu estar alinhada com as minhas emoções vai fazer com que eu tenha um efeito muito melhor dos óleos essenciais. Então, é algo que também é importante observar, entender o que cada óleo vai fazer e se realmente as minhas emoções, o meu eu está pronto para aceitar o que aquele óleo quer fazer por mim. Forma de aplicação. Alguns óleos essenciais a gente não deve tomar, né? E a gente sabe, quem está estudando aí sabe que tem uma lista, né, de óleos que a gente não pode ingerir. E se a gente estiver usando óleos da marca do Terra, aí a gente sim pode usar os óleos internos com cápsula, né, ou em água, fazer uma água saborizada, mas é importante que a gente não ultrapasse a quantidade de 24 gotas diariamente, né? Então, isso é muito importante. É uma recomendação de um dos maiores especialistas em aromaterapia interna do mundo, o Dr. David Hill. Aromático, quando a gente faz o uso aromático direto no vidro, né, ou na palma da mão, ou também até tenho aqui comigo, sempre tenho o meu difusor, ele vai ajudar muito na questão da clareza mental. Então, ele funciona muito bem, já logo se o problema é mental, é aquela nuvem, é aquela coisa de, eu não sei porque eu estou me sentindo assim, eu sempre indico fazer o uso aromático dos três, da sálvia, do fennel e do gerânio. E o tópico, né, para menopausa, já falei algumas vezes aqui durante a apresentação, Rolon de 10 ml e a gente coloca um óleo só de forma concentrada ou até 4 óleos, 3 ou 4 gotas no máximo, para que a gente possa fazer uma concentração forte, mais forte, né? E aí a gente usa nos pontos hormonais, principalmente nas mulheres, ela é bom no baixo ventre, né?
que é nos ovários, na bexiga, também no umbigo, e se for para os calorões, como no caso do hortelã-pimenta, aí a gente passa aqui, né, na barriga, assim, com bastante, digamos, com bastante cuidado, né? Porque principalmente o hortelã-pimenta, ele vai dar, né, faz a gente sentir um frescor, né? Bom, quem sou eu? Eu sou a Valéria Coronetti, a Val Coronetti, todo mundo me chama de Val, e desde 2018 eu uso os óleos essenciais, e eles têm me ajudado numa jornada de transformação. E graças a eles, como eu falei no começo, eu tenho vivido muito bem a minha menopausa e tenho ajudado outras mulheres a ter equilíbrio e bem-estar. E quando eu vi o que os óleos essenciais podiam fazer para mim, porque eu faço reposição hormonal com hormônios bioidênticos, né, não tenho contraindicação, então eu faço, mas mesmo fazendo a reposição hormonal, eu percebi que algumas coisas não, elas demoram muito tempo para entrar no eixo, né? E também os óleos essenciais me ajudam muito, principalmente com a questão emocional. E aí eu resolvi que eu ia ajudar outras mulheres também com os óleos essenciais. Aqui vocês têm as minhas redes de contato, né? Val Coronetti, também da doutora Ana Paula, minha querida amiga de anos. E aqui os contatos, né, da Escola Viva Mais. Carla? Oiê! Nossa, que aula maravilhosa! Adorei, anotei aqui muitas coisas. É, E é a gente bastante. também recebe, através do grupo da escola, o PDF de todos os teus slides, então dá para imprimir, Ótimo. e deixar direitinho ali. Isso. E eu sempre vai ser um prazer falar com quem precisar, né? Desse suporte. Eu tenho realmente muito prazer em falar em ajudar, porque sofrer com esses sintomas da menopausa ninguém merece. Né? Eu vou parar de Verdade. compartilhar aqui. Isso, Muito agora a bem. gente quer ver o teu rostinho. Vamos lá. A primeira que levantou a mão, mas eu acho que ela saiu, não sei o que aconteceu, foi a Vitória. Vitória, tu ainda está por aí? A senhora Vitória. Estou aqui. Ah, Tudo tá bem, aí. Vitória? Tudo bem, boa noite, a paz de Jesus. Boa noite. Eu estou aqui. Eu tenho sim essa sensação, não senti calorão, eu acho que a menopausa já parou assim há muito tempo, o fluxo, mas assim, os sintomas, eu estou sentindo eles agora, com Uhum, 72, agora que eu comecei a sentir. Então, tem aquele ressecamento lá de vaginal, e às vezes me dá um queimor, assim, aqui também, um calor aqui no peito. uhum. É o Deve fogacho. ser, É o é, fogacho. Quantos anos tu tem? Desculpa, Vitória, né? Quantos anos tu tem, Vitória? 72. É, é importante, tá, Vitória? Tu observar assim, pode fazer o uso dos óleos essenciais. Você conhece, já usa os óleos essenciais da Doterra? Comprei meus primeiros vidrinhos. Hum, Eu tenho porque a Doterra, aqui, no seu caso, tá? Tem óleo essencial. Uhum. É que tá dando um pouquinho de delay, mas deixa eu só concluir aqui. Tem um óleo essencial, que no seu caso pode ser muito bom, que é um blend DDR Prime, tá? Porque você, na verdade, o que aconteceu contigo, né? Você já passou, digamos, a produção de estrogênio, isso é muito comum, tá? Acontece muito. Eu tinha uma amiga de trabalho que ela já tinha 67 anos, e ela me dizia que estava na menopausa há 10 anos. Eu, não, pelo amor de tudo que é mais sagrado, não me diz que isso dura mais do que 5 anos, né? Mas, infelizmente, é por causa da queda do estrogênio. Como você não fez uma reposição, não fez algo a respeito, então o teu organismo ele está sentindo ali ainda, tá? Então, assim, o que eu te indicaria? Usar esses óleos essenciais aí que eu mencionei, usar o DDR Prime tá? Eu sigo alguns médicos da linha integrativa, tá bom?
E alguns médicos falam que as mulheres após os 45, se elas não têm contraindicação, elas vão sempre precisar fazer reposição hormonal, até o dia que a gente fechar os olhinhos e for conversar lá com o nosso pai, tá? A gente precisa fazer reposição hormonal. Não sei se é o caso, né? Se você tem esse interesse, né? Buscar um bom ginecologista, mas os óleos essenciais, a partir de hoje, então, que você descobriu isso, eles têm que ser uma regra na sua vida, e eles vão te ajudar muito. Vai diminuir em torno de 30% a 40% esses sintomas. Então, eu assim, eu não senti muitos sintomas, né? Uhum. Eu comecei a sentir os sintomas agora, 72 anos. É que eu tenho o olho seco, É a complicado, circulação né? mal, e esse calorzinho aqui, Em algumas né? mulheres acontece. Se você quiser, né, faz esse teste, tá? Usa esses óleos. Se você precisar da minha ajuda, me chama também, que eu te ajudo com isso. Mas assim, ó, o ideal para todas vocês aí, deixa eu só fechar um pouquinho minha janela aqui. O ideal é que a gente dê a chance aos óleos essenciais, porque a gente está falando de uma questão hormonal metabólica e não é fácil a gente ajustar o metabolismo, tá? O ideal é que a gente tente um óleo essencial para a questão X por pelo menos um mês e observa, tá? Então é importante que a gente faça digamos, faça esse teste, né? Dê essa chance, tá bom? então eu estou usando o Copaíba. Aqui o Copaíba ele vai te ajudar, mas não nessa questão do fogacho, do calor, essas coisas aí são outros óleos. O Copaíba ele ajuda muito, Uhum. né? E é um uso associado que vai fazer com que você tenha um bem-estar Vou geral, comprar. né? Obrigado, então, Vitória. Beijinho. Aí, se você quiser, lá no Instagram da Valéria, ela pode te ajudar com outras questões, tá, amada? Aí, pode ir lá. Tá bom. Vamos lá, então. Kathleen, gurias, para levantar a mão, na barra de ferramentas de vocês aí no computador, ou embaixo ou em cima, tem um emojizinho, uma reação que levanta a mão, tá? E aí vocês Faz podem aqui. colocar. Aqui, ó, a Josi, né? A Josi ali comentou sim, a Alô? reposição. A Josi falou aqui no chat, né? Que a reposição hormonal ela tem que ser feita com um bom profissional, tá? E é muito importante Hum. observar que nem todos os médicos, né, ginecologistas, principalmente os homens, tá? São a favor da reposição hormonal. Então é muito importante a gente observar e saber com quem a gente vai, infelizmente, mesmo assim nos dias de hoje, né? A gente ainda enfrenta isso, tá, mulheres? Então é importante a gente observar, ver aquilo que faz bem. Se você não tem contraindicação, estuda a fundo, porque muita gente fala muita bobagem, assim, porque o fulano eu ouvi dizer, hoje em dia, ainda mais com a internet, que as coisas às vezes são meio rasas, né? Porque o acesso é muito, muito grande, né? Procura um bom profissional. Se ele falar, eu não indico, procura uma segunda opinião, uma terceira, tá? É o nosso bem-estar. Então, eu digo para vocês que, assim, para mim faz muita diferença o uso associado dos óleos essenciais, da reposição hormonal e também suplementação, tá? A gente pode, né, poderia também, não pode deixar de falar que suplementação também é muito importante. Quem mais, Carlinha? Temos a Kathleen agora. Olá, Alô? Kathleen. Olá, alô. Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, eu queria saber sobre essa reposição hormonal, depende, né, do tipo como a pessoa está, os sintomas, né? E com relação à menopausa, a parte de insônia, quais seriam os óleos mais indicados para a parte de Uhum. calorão também? É o peppermint para calorão, né? O peppermint, na verdade, assim, o peppermint ele ajuda com a sensação do calorão, tá?
Então, Hum, se você está ali sei lá, tá durante o dia ou até mesmo, enfim, aí o calorão quando vem, ele não manda recado, né? Aí, se você tem um rolão do Peppermint, para aquela sensação daquela hora, momentânea, para aquele momento, você passa, ele vai te ajudar. Agora, para evitar que você tenha o calorão, é importante que você use a salvia esclareia, o gerânio e o fennel, né, que é o erva doce, tá? Eu também indico muito também usar o DDR Prime, que ele ajuda também. Ele já é um blend muito bom, o DDR Prime, tá? Ele ajuda muito da doTERRA, né? DDR Prime da seria um doTERRA. ao dia o DDR daquele soft gel? Eu acho que daí 3 ao dia, tá? Eu uso o DDR Prime uma vez ao dia, faço uma cápsula com ele, com alguns outros óleos. Eu uso uma vez ao dia, tá? Mas aí se você tem o soft gel, pode ser 3 dias, né? Ele é muito bom, assim. Pode ser 3 cápsulas ao dia. Agora, a questão da reposição hormonal, como você falou, procura um Ah, o meu profissional. ginecologista é totalmente contra, mas eu já procurei uma outra, ela também não é. Só que eu tô passando Uhum. muito mal, com muita dor de É, cabeça, a cabeça esquenta muito. sim. Você E mora como eu tenho onde? a parte de Você- varizes, é mais difícil também. Eu moro no é. ABC, em São Paulo. Em São Paulo, é. Porque, assim, ó, dá uma pesquisada, pesquisa, assim, reposição hormonal profissionais, e vai até você Ah, vai achar alguém que vai fazer, sabe? Existem também vários médicos é, hoje em dia no Instagram, né, no YouTube, procura se informar e procura um médico que vai te ajudar com isso, porque, olha, para mim, eu realmente eu não entendo, eu estava conversando com a minha ginecologista, até com a doutora Ana Paula Sorrentino também, que ela é especial, ela não faz reposição hormonal em outras mulheres, ela falou, ela não prescreve, mas ela tem uma formação em reposição hormonal, né, nós estávamos conversando sobre isso esses dias, e ela disse que ela fez para entender que era importante para ela, né? Para ela saber como usar, né? Como fazer uso, tá? Então, assim, existem muitas pessoas no mercado que, infelizmente, né, na área médica, infelizmente ainda não concordam, o mas ideal é você ter uma referência, porque hoje em dia está tendo é, tantos fakes e tantos entrando na área, né, que é é bem verdade. mais Então, complicado assim, eu também. super, eu super indico que você É, procure, tá? Porque os óleos essenciais, eles vão te ajudar a reduzir em torno de 30 a 40% desses sintomas, mas eles não fazem reposição desses hormônios. E esses hormônios que a gente uhum, vai perdendo, tá? É que talvez não seja o assunto aí só para essa aula, né? Mas esses é, hormônios que a gente perde, eles fazem muita diferença em muita coisa, tá? É uma gama enorme de coisas que podem ser prejudiciais lá na frente pela falta desses hormônios, tá bom? Então, isso eu tô falando, né, com, digamos, uma certa propriedade, porque eu tive recentemente uma consulta com a minha gineco, eu tô sempre fazendo controle, tá? Porque a reposição hormonal funciona assim: você começa com uma dosagem, aí o seu organismo vai respondendo, aí você tem que sempre controlar, né? E aí a minha gineco, recentemente, agora em fevereiro, a gente fez uma nova consulta e aumentei a dose, tá? Porque dependendo da fase que a gente tá, né? Foi o que ela me explicou, tá bom? eu usei E muito aí, Mirena há muito tempo, acho que 10, hum, 15 anos, não sei quanto foi, e aí perdeu o controle. E agora ele não hum, quer repor, não, diz que por causa da parte hum, das varizes, tem risco é. tromboembólico, que é a mesma coisa Aí que os outros se hormônios. Aí, se você tem esse risco, então eu te recomendo fortemente. Se você quiser, pode me chamar, depois a gente pode conversar, porque existem outras soluções associadas aos óleos essenciais que podem te ajudar nessa questão. Existem, por exemplo, maca peruana, fenogreco, tem Hum, outras coisas que podem ajudar, mas nunca vai repor os hormônios, tá? Mas eles vão te ajudar a ter uma qualidade com de vida melhor, sintomas. com os sintomas principalmente, tá bom? Com a insônia, você indicaria mais o lavanda mesmo. Não, eu não indico lavanda para Ah, insônia. Eu ah, acho que eu sou a única aromaterapeuta do mundo que não indica logo de cara a insônia a lavanda. Eu tentaria usar copaíba, numa Vitória ele usa, tá? Sublingual, daí, a copaíba sozinho, sublingual, põe assim umas 3, 4 gotinhas embaixo da língua, por pelo menos um mês, tá? E hum. aí você observa.
tá bom? Observa, aí vai vendo, tá? A copaíba, ela A funciona lavanda para mim não muito, serviu em nada também. né? A lavanda, eu amo lavanda, eu uso lavanda para muitas coisas, para pele, para cabelo, às vezes até como perfume, mas para dormir, danada, não, É, para mim não, eu não não senti. resolve. Ah. É. Copaíba eu não usei ainda, eu tenho ele, eu vou usar o Isso. E copaíba um então. outro óleo que é muito bom para dormir é o cedro. Cedro também é muito bom para dormir. Mas no nosso caso, mulheres, eu, pela minha experiência, a copaíba. Copaíba. Ok, Tá bom? obrigada. Me chama lá no meu Instagram, que aí a gente pode trocar figurinhas, se você precisar. Uhum, Obrigada, então, ótimo, Kelly. obrigada. Vamos lá para a próxima. Sandra Elaine. O que está acontecendo com isso aqui? Ah, olá, boa noite. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Muito prazer. Tudo bom, muito grata. Sua aula é bem dinâmica e, e vai direto ao assunto, né? Direto ao ponto. Uhum, Eu vou fazer sim. uma pergunta, para vocês pode ser boba, mas para mim é porque como eu estou iniciando agora, né, no uso dos óleos essenciais, então eu fico meio que fazendo muitos testes, né? Eu queria saber aqui nessa parte aqui do equilíbrio hormonal, Uhum. sobre testosterona, estrogênio e progesterona, eu tenho que fazer esses blends em específicos, ou eu poderia fazer um tudão, tipo assim, colocar todos eles e fazer um tudão, ou tenho que fazer os três em separados, testosterona, estrogênio, É, progesterona. vamos lá por partes. A testosterona, tá? É um hormônio que os óleos essenciais em si não ajudam a fazer uma regulação. Eles ajudam você a estimular, tá? É porque, por exemplo, a atividade física, ela é muito importante para que você tenha, tá? Testosterona aí funcionando. Então, por isso é importante fazer uma atividade física de pelo menos 20 minutos por dia, porque ele é um dos hormônios do bem-estar, tá? Agora, em relação ao estrogênio, ao estrogênio, né? Nós falamos, a progesterona, os dois óleos essenciais de entrada, assim, que ajudam muito nessa modulação, são a sálvia e o gerânio, tá? O que que eu faço? O que que eu fiz, tá? Eu usei os dois juntos, a sálvia e o gerânio, 5 e 5, tá bom? E também o fennel. Mas acontece o seguinte, o fennel, que é o erva doce, tá? Ele tem uma ação muito parecida com o gerânio, especificamente, tá? Então, às vezes, se a gente coloca óleos essenciais que são muito parecidos um com o outro, a gente acaba não. É como se eu colocasse açúcar e adoçante numa receita. Você entendeu? Sabe quando a gente Uhum, está colocando duas coisas que vão fazer, são diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm o mesmo propósito? Deu para entender? entendi, Então é entendi. bom a gente fazer um uso assim, não Em tão, separado mesmo, né? às vezes separado. Então por isso que eu tenho um blend com gerânio e com sálvia e tenho um só com fennel, entendeu? Mas essas Entendi. coisas todas são testes, tá? Que você vai fazendo. Tem uma, é, uma sinergia da Doterra muito boa também, que se chama Claricalme. Ela é muito boa. Mas, assim, eu vou dizer que para mim, com as pessoas que eu atendo, tá? Nem sempre aquelas coisas que são prontas vão funcionar para você. Por isso é bom a gente fazer testes. E aí vai É testando, verdade, é entendeu? Vai verdade. tendo entre eles, tá? Quantos anos tu Tá tem, bom. Sandra? Hoje eu faço 50 anos. Ah, que legal, parabéns! Eu fiz aniversário segunda-feira Parabéns! passada. Nós somos Oh, arianas, né? Arianas. sim. Eu fiz aniversário semana passada, dia 24. Então, Parabéns para assim, você também. obrigada. Nessa fase que tu tá, a sálvia, o gerânio e o... A sálvia e o gerânio, tá? São óleos que vão te ajudar bastante e a copaíba também, tá bom? Ok, Então, ok. continua e pode me procurar, precisando de ajudas, aí pode me procurar quanto à dosagem, essas coisas todas. Aí a gente pode fazer testes, tá bom? E essa só esse é um adendo. E esse tipo de uso, quantas vezes por dia? É somente Ah, uma vez? não, o ideal é que a gente use pelo menos 3 vezes ao dia, porque os óleos essenciais, eles têm uma. Eles ficam na nossa corrente sanguínea, né, por 4 horas, né? A partir do momento que a gente passa, eles ficam ali por 4 horas, né?
Então, Ok, como eles não têm uma função de repor nada, e sim de ajudar a modular, então é bom que a gente faça um uso de pelo menos 3 vezes ao dia. Aí, me perfeito. esqueci, lembrou, usa. Por isso é bom, faz o teu rolãozinho, né? Eu tenho aqui, ó. Esse aqui, no caso, é uma mistura pronta. Faz um rolãozinho assim, lembrou, passa. Lembrou, usa. Ok, Tá? ok, Porque a gente às vezes acaba esquecendo e a gente fica com a memória bem fraquinha também, né? Na menopausa, também. dessas Obrigada, questões aí, né? De nada. obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Sandra. Ana Maria Pereira. Ana, Pronto, Tudo bem, Ana? tudo bem, Valéria. Esse calorão que não passa nunca, meu Deus do céu, que agonia, dá uma impaciência que eu fico é capaz de arrancar os cabelos. É muito ruim, é um Calorão, desconforto, né? é E em demais, momentos assim mais inusitados, né? A gente está assim, daqui a pouco vem, né? é, eu fico entediada, meu Deus do céu. Quantos anos E tu tem, Ana? estou com 62, 62, 62, fiz no dia 8 de março. certo. Você nunca usou E nenhum óleo essencial com esse propósito de te ajudar na modulação hormonal? eu olha, parece mentira, mas eu consigo dormir com um peppermint. Eu Porque, durmo também com peppermint, isso acontece. porque eu tenho adenoide, aí eu fico, Uhum. basta deitar, eu fico entupida. Então eu Ele começo ajuda, a né? dar eu faço aquele processo, né? Tapo uma narina, tapo a Uhum. outra e cheiro. Aí Uhum. eu consigo, relaxa muito. Eu fui tentar com lavanda, mas meu Deus do céu, quase que eu amanheço o dia acordada. Não consigo, É incrível, não né? consigo dormir com lavanda, de jeito nenhum. É Eu incrível. fiz Deixa eu só fazer, angioplastia. deixa eu fazer uma observação para todas vocês que estão aí. Você sabe por que que a lavanda faz com que muita gente não durma? É porque, assim, na psicoaromaterapia, cada óleo tem uma função e eles têm grupos emocionais, tá? A lavanda, Certo. ela é um óleo essencial que, geralmente, no processo psicoaromaterapêutico, associado a técnicas de reprogramação, ressignificação de crenças, ela é um óleo essencial que abre camadas. Ela faz assim, ó, ela abre um poço artesiano. É tipo assim, você tá com uma emoção lá que você não quer olhar para ela, e tá tudo bem. Tô vivendo a minha vida, tô na minha zona de conforto, tá aqui. Só que a lavanda, ela é tipo aquela retroescavadeira, sabe? Que você vai cavar um poço, ah, Sei, você não quer olhar para isso, mas espera aí, ó, tem isso aqui para tu entendi. olhar, tá? E É aí a complicado, lavanda, né? ela emocionalmente, se a gente é uma pessoa que durante o dia a gente fica, faz isso aqui, faz aquilo ali, faz aquilo lá, e quando a gente vai dormir, a nossa cabeça simplesmente, agora é hora de dormir, mas o subconsciente, mas e aquela conta que você não pagou? E aquela vizinha que você não falou aquilo? E o seu É, filho que você. Aí o que que a lavanda faz? É por isso que para 90% das pessoas a lavanda não funciona para dormir. e eu já cheguei a dormir com ele, mas foi no período que eu fiz a angioplastia, porque a gente fica bem debilitado, né? Sim, Aí sim. fica sonolento, pronto. Só foi nesse tempo que a minha nora, eu estava na casa do meu filho, aí minha nora colocava no travesseiro, aí eu Sim, é conseguia funcionar. dormir. Mas Entendi. depois disso, acabou-se, nunca mais eu dormi. Eu uso o É. vetiver, laranja doce, o Vetiver é muito leme, bom, a laranja. Uhum. é, Eles são muito bons. tudinho me ajuda, mas e o petigram, aí, Petit grain também é bom, verdade. mas o lavanda, meu Jesus, olha, eu nunca tive frio, nunca. Eu fui Uhum. para São Paulo e minha irmã reclamava comigo porque eu dormia com lençol normal. E ela lá torando o aço no frio e eu nem para lá, tomava banho gelado e tudo. Ela, Ana, tu para de estar tomando banho gelado, senão tu vai pegar uma friagem. Ela dizia, eu digo, mas eu não estou com frio. É o calor, né, da menopausa. É, o Ana, pessoal, eu era. Oi, faz esse teste, tá? Faz esse teste. Usa o gerânio com a salvia-esclareia, usa também hum, o fennel. E você tem eles? Você tem esses óleos? Com óleo de coco. o fênix eu não tenho, não. Tá Coloca faltando, eu vou comprar. no. Faz Blend.
Se você for usar o feno, é a mesma coisa que eu falei para Sandra, Sandra, né? parece que Sandra Para foi. Sandra, tá? Faz ele Hum, sozinho, tá bom? Porque ele, às tá vezes, certo. com gerânio, né? Mas eu É. acredito que vai te ajudar muito, mas usa por pelo menos um mês, tá? Não adianta a gente querer milagre, que a gente sabe que óleo essencial não é pílula mágica, É, é realmente. constância, é teste, e a gente está falando de algo que, né, vai atuar na nossa Uhum. estrutura celular, né? Então a gente precisa dar esse tempo, tá bom? Eu tenho muita dor de cabeça, sabe? Muita dor de cabeça. Eu não sei se é por causa do calorão. Eu já fui Pode para a ser. médica, pronto, eu tô com uma ficha marcada para o dia 2 agora, quarta-feira, né? Aí eu vou falar novamente. Mas Nesse porque ela caso, não essa me dor de orientou, não. cabeça. Essa dor de Hum, cabeça muito provavelmente pode ser também a questão do estrogênio. Então, o ideal seria que você fizesse uma reposição hormonal, que vai te ajudar muito, tá? Mas para é, dor de cabeça da menopausa, óleos essenciais que ajudam, a lavanda daí ajuda bastante, tá? é. Que mais? A lavanda e tem também o peppermint. O próprio peppermint também ele é muito bom, mas a lavanda, ela ajuda bastante nas dores de cabeça menopáusicas, tá? Hum, Então, de repente, dá uma, digamos, uma testada. Mas quando você fizer o uso do gerânio, da sálvia, tá? Da hum, copaíba, quando você fizer esse uso aqui associado, você vai começar a perceber que muitas coisas vão começar a dar uma melhorada, tá? Então, certo. isso E assim, eu também tô tendo influencia. muito pico de pressão, sabe? Já chegou a 19 minha pressão. E eu Uhum. tô sem tomar o remédio porque ela tirou, que eu estava desmaiando demais depois da angioplastia. Estava É, desmaiando demais. Ela tirou essa porque estava questão dando de muito pressão baixo. arterial, a pressão É, arterial estava também dando. precisa. Eu desmaiei. Desculpa, desculpa, Ana, mas aí tu sai um pouquinho do nosso tema Isso já aqui. aí precisa ver com Tá outro bom, É, especialista, eu ia dizer. tá tá bom, amada. certo. Tá Aí tem bom, que tá bom. parar, então. Desculpa aí. Beijinho, obrigada. Tchau. Beijão. Me Tchau. chamem no Instagram que eu ajudo aí, a gente continua os papos. Tá certo. Tchau, tchau. A Tchau. Sandra Kawai. A última vai ser a Gracinda, tá, gurias? Olá, Oi, boa Sandra, noite. tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Te deitar, porque ainda fica esquisito para você. Ai, tô de ponta cabeça. Não adianta muito, então tá. Boa noite. Não Assim, tem problema. o que que eu queria te dizer, perguntar, na verdade, Hum, eu entrei na menopausa, tô menopausada aí desde os 47, já fazem 11 anos. hum, E o que está acontecendo comigo? Essa coisa do calorão e tal já passou. Isso foi lá no começo. O que está acontecendo comigo é um declínio da parte, assim, eu fico muito ou, ou muito nervosa ou muito hum, depressiva. E aí, como eu passei por um processo, aí eu tive que fazer cirurgia, então, e do pós-operatório, eu comecei a ter muito problema, assim, de nervoso. E aí me encaminharam para psiquiatra e a psiquiatra me uhum, passou esse citalopram. Então, assim, hoje eu conversei, eu fui nessa consulta, eu tinha parado de tomar por conta, porque eu não estava aguentando mais. Chega durante o dia, eu morro de sono. Mas você vai falar isso para a psiquiatra? Não, mas sem ele. E é, aí, aquela coisa, a gente fica desesperada, porque eu sei que é hormonal, só que eu acho que é contraindicado para mim, né? O tratamento sim. é Olha, bioidêntico. o que que eu posso te dizer, tá? Primeira coisa, os óleos essenciais cítricos, eles ajudam muito, muito mesmo nessa questão hormonal, nessa questão emocional, tá? Hormonal ou não, eles ajudam muito, tá? Mas nesse caso especificamente, se você quiser me chamar, depois a gente pode conversar, porque a gente teria que investigar quais óleos desses que são emocionais, quais desses podem te ajudar de verdade, tá bom? Porque assim, você pode usar o frankincense para te ajudar, você pode usar o grapefruit, você pode usar um blend com vários óleos cítricos. Aí você pode também usar, de repente, óleos essenciais como, por exemplo, tá? O próprio jasmim, a rosa, são óleos essenciais que trabalham com algumas questões emocionais
às vezes até mais profundas, que são muito comuns da questão, essa questão, sentir isso na fase da menopausa. Então, assim, eu te dizer de uma maneira, o óleo, sei lá, a laranja vai te ajudar, o óleo X vai te ajudar, ele seria muito vago, tá? Mas, de uma maneira geral, para quem estiver passando por isso aí, os óleos essenciais cítricos, todos eles, tá? Eles funcionam muito bem para essa questão hormonal, né? Mas é importante fazer uma investigação mais a fundo, até porque você já está tomando uma medicação, eu sei que é complicado, mas eu não indico você parar por conta, tá? Porque isso também no seu não faz muito bem, né? Não é interessante, vou parar por conta, né? O que que vai Eu acontecer? parei e não deu certo, eu fiquei pior ainda, né? Fica Fiquei pior bem ainda, deprimida. Mas quando você usa os óleos essenciais, quando a gente está com essas questões emocionais de depressão, principalmente, ele ajuda a fazer mais efeito. É muito interessante isso que acontece, tá? Mas ele ajuda a medicação a fazer um efeito, digamos, mais rápido e, ao mesmo tempo, menos quantidade, sabe? Daqui a pouco você vai diminuindo as dosagens. Mas uma outra coisa que eu também acho que é muito importante, tá? É você fazer também para todas nós aqui, tá? Não adianta a gente querer uma pílula mágica, eu vou tomar isso aqui vai me ajudar, e a gente continua fazendo, deixando de fazer coisas diárias que nos deixam para baixo, tá? Então aí tem toda uma higiene, né? Uma mudança realmente de comportamento e várias coisas que ajudam nisso, entendeu? Porque a gente não chegou ao estado depressivo da noite para o dia, sabe? E aí, se a gente começa a fazer uma reeducação, tá? Quanto a isso, a gente tem uma mudança bem significativa. Se você quiser conversar comigo depois, me chama, mas de uma maneira Eu te geral são chamo. óleos cítricos, tá? É legal, obrigada, viu? De Obrigada, nada. Sol é Eu que maravilhosa. agradeço a oportunidade. Tchau. Obrigada, Sandra. A nossa próxima participante, Sueli. Oi, boa noite, gente. Boa Tudo noite, bem? Sueli. Tudo Tudo bom, bom? Val? Tudo jóia. Muitas das minhas perguntas, que eu teria três, mas só vou fazer uma, já foi respondida com as outras colegas que perguntaram. Mas eu Ótimo. estou dentro da questão hormonal que você falou, a vaginite, o ressecamento, tudo isso eu sinto. Eu tenho 56 anos, vou Uhum. fazer 57, mas desde os 45 que já comecei a faltar a regra, né? Entrar no climatério, Começou a ficar irregular, né, o fluxo. irregular, ficava um ano e tal. Agora já tem 10 anos que realmente, não, vai fazer 10 anos que eu Não menstrua mais. não menstruo mais. Mas assim, eu queria saber essa questão do calor que eu sinto, e eu fico muito nervosa. Eu acordo 3 a 4 vezes na noite. E é assim, é calor e frio. Esse É calor, resfriamento. Eu já tive também o resfriamento. esse resfriamento, o calor, todo mundo conversa. E esse resfriamento? Eu sinto um resfriamento horroroso. E o calor, o ar-condicionado em cima de mim, e eu suando. Agora eu estou aqui com um ventilador em cima de mim, morrendo de calor. Entende? Eu também tô. O ventilador está aqui embaixo. Então, a É. questão da questão do hormonal e o esquecimento, eu queria saber que tem alguma coisa a ver, se tem algum olho para. Às Tem. vezes eu vou na cozinha e volto, eu ia fazer o quê? E eu tenho a impressão que é por causa da questão hormonal. Não, E com eu não faço certeza é. reposição ainda. Com certeza é. Bom, como eu falei para as outras colegas, tá? O resfriamento também, ele é o mesmo sintoma, digamos, é um sintoma diferente da mesma situação do estrogênio, tá? Sim, Ele dá por causa disso também, tá bom? Então, se você usar o gerânio com fennel ou a salvia-esclareia, sabe? você vai ter uma boa ajuda, é para ter, tá bom? Sim, Mas sim. assim, a questão da memória, tá? Daí, os óleos Sim. essenciais em si, eles vão te ajudar. Se você usar mais alecrim, se você usar mais hortelã-pimenta, o alecrim, ele é um óleo essencial que ajuda muito para a questão da memória mesmo, tá? Ah, Tanto é eu que ele é tenho. conhecido como o óleo do estudante, né? Ele é o óleo que é conhecido como o óleo que ajuda a reter informação. Então, usa o Uhum. alecrim também, pode te Vou ajudar. usar. Mas Hum. uma coisa muito importante para todas nós mulheres, tá? A menopausa,
é um cuidado integral associado, tá bom? Sim, Então, sim. por exemplo, eu não vivo mais sem coenzima Q10. Ah, tô usando. Eu não vivo mais sem melatonina, sem a melatonina a gente nem precisa muito, né? Sem creatina. Sim, Tem mulheres que precisam creatina. usar melatonina, tá? E outra coisa também, ômega 3 é muito importante. Eu Então, se parei de você. usar já tem um mês. Então, Ômega não 3. pare de usar nem a coenzima Q10 e nem o ômega 3, além do alecrim, tá? Certo. Porque tem coisas que os óleos essenciais, eles não podem trabalhar sozinhos, mas assim, tudo é muito, isso que eu vou falar para vocês é assim, ó, é um pulo do gato. É, Tudo que eu fizer de tratamento associado vai ser potencializado com óleos essenciais. Então, eu vou precisar deles para sim. tudo. Entendem? Tudo que eu usar. Medicamento, né, né, no caso do nosso colega anterior ali, a Sandra, né? A gente vai ter um efeito muito melhor com os óleos essenciais. Então, não tem por que não usar, entendeu? É isso que a minha bandeira é essa, sabe? Porque eu indico para as minhas clientes, eu consigo, através de um exame chamado exame não, uma testagem chamada biorressonância, eu sou radiestesista, então, Sim. através da biorressonância, a gente consegue identificar quais os nutrientes, os óleos essenciais para cada pessoa, eu consigo identificar isso, tá? Mas, se eu não trabalhasse com óleos essenciais, eu ia ficar sem um braço, porque Sim, tudo sim. que a gente usa com óleos essenciais, a gente potencializa, tá bom? Então, para os calorões, tá? Faz esse teste de usar o gerânio com tanto calorão quanto resfriamento, tá? Gerânio com Sim. salvia esclareia. Se você puder, se você for já cliente do Terra e usa os óleos essenciais da marca, o DDR Sou Prime. Então, DDR Prime, você tem ele com DDR? DDR Prime, você tem duas opções. Eu Você tem tenho. ou Ai, você tem ele em blend ou tem o soft gel, né? Se você soft for gel. usar, se você for usar o soft gel, três cápsulas ao dia, tá? Eu não É. uso nunca o DDR Prime sozinho, eu uso ele com grapefruit, com hortelã-pimenta, que é uma cápsula que o Dr. David Stoyer ensinou, e desde que ele ensinou eu sempre uso, então é outros óleos juntos, tá? Mas se Hum, você tem ele já em soft gel, usa ele, tá? certo. E dá uma chance para o fennel, tá? Que é o óleo essencial de erva doce. Aí usa ele sozinho. Como você já está com quantos anos? 62? 57. 57? 57. 57. Então, a fase que você tá, talvez, tá? O fennel vai ser mais eficiente. Então, usa ele sozinho, de repente, para fazer um teste. Mas é o que nós estamos falando, é teste, né? Todas aqui somos usuários de óleos essenciais, sendo iniciantes ou não, então a gente já sabe que não é pílula mágica, a gente tem que treinar. Vocês estão estudando, estão entendendo, né? Como É. funciona a questão de metabolizar os óleos essenciais, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter que testar. Então, continua testando, vai chegar a um óleo essencial que vai te ajudar isso. Olha, eu garanto, meninas, mulheres aqui, sem medo de errar, com 100% de certeza, que se não deu um, que nem a lavanda. Se eu fosse me basear pelo uso da lavanda, eu nunca ia dormir na minha vida. Mas a lavanda é bom para o fulano, não é bom para mim, mas o copaíba é bom para mim. Então, é a mesma Copaíba coisa também. em relação à menopausa. E a copaíba também pode te ajudar a fazer também, dar uma controlada. Tem uma coisa importante que eu deveria ter falado durante a apresentação. Quando a gente procura também ter uma alimentação menos inflamatória, a gente Sim, retém, por isso que também é muito importante na menopausa, tá? A gente evitar muitos alimentos gordurosos, farinha branca, né? Os glúten, né? Eu evito glúten bastante, evito eu glúten, também. porque a nossa alimentação, ela influencia diretamente na retenção. Então, se a gente já está com pouco hormônio, e aí a gente fica comendo como... Eu até tenho uma matéria sobre isso, um post sobre isso no meu Instagram. Aí a gente fica comendo como adolescente, simplesmente a conta não vai fechar, tá bom? Então é muito importante observar essas coisas. Realmente é um autocuidado muito importante para ter uma vida melhor, tá? Então são vários pequenos fatores, e os óleos essenciais sempre. Sempre, É, obrigada, viu, Val? de nada.
Tem mais Então, alguém, Carla? para nossa, temos. A nossa próxima é a Regina. Temos Olá, mais Regina. duas. Regina Beatriz, né? Vai lá, Regina. Oi, tentando Tudo... ligar o microfone aqui, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo e pra ti aí? Tudo Tá jóia. ótima, parabéns. Obrigada. Eu vi alguém, acho que postou lavanda, eu perguntei a pergunta do colírio, óleo seco, não tem algum óleo para a gente passar em roda aqui? Pro Não, nosso... que eu saiba, não, tá? Dizem que. Eu esqueci o nome do óleo essencial. A Ana Paula, esses dias, falou para mim, Ana Paula Sorrentino, eu me esqueci o nome dele. Mas, assim, os colírios para óleos secos tem vários ali, tem vários para usar, né? É, eu sou muito contra esse negócio também de comprar as coisas sem uma consulta de um profissional, né? Eu estou Eu, usando um que a minha oftalmo indicou e ele me ajuda bastante. Coloco 2 gotinhas ao dia. Agora, eu não conheço realmente óleo essencial que ajude nessa questão da lacrimação aí. alguém botou ali, daí eu fiquei curiosa, alguém botou nas conversas ali, lavanda É, se, para... se alguém Pensei no quiser, né, daí resolvi perguntar. se alguém souber aí, até nos indique, porque realmente eu não conheço. Na verdade, nunca ouvi falar assim, né? Então a gente está Tem, sempre aprendendo, né? não tem um que tu possa dizer para nós aí que dê para usar? Eu tinha uma receita, nem sei o que que aconteceu. De colírio? É, Não, deve. essa parte de colírio, essas coisas assim, realmente eu não saberia dizer. A gente pode, quem sabe, dar uma pesquisada, né, Carla? E colocar para elas lá na escola. Agora, Tentar. Na realidade, pingar no olho não, né, meninas? É nunca, isso nunca. ao redor dos olhos. Mas eu Uhum. posso perguntar para a doutora Ana Paula o que ela sugere e aí eu trago na próxima aula, tá? A Ana Paula ela já comentou com a gente, Carla, Se eu não sobre me isso uma engano, vez. é o Juniper É, Berry. isso, o Junípero, esse mesmo, que ela até comenta que ele parece um olho, né? Eu só não Isso, sei como a usar, eu nunca frutinha fiz uso. dele, né? Isso mesmo. Agora sim, Regina, Oi. se o seu problema é olho seco decorrente da menopausa, aí é os óleos que a gente está falando, entendeu? Se você fizer o uso desses óleos essenciais para questão hormonal, uso associado, Aham. automaticamente vai dar uma boa melhorada, entendeu? Eu vi aqui, Então, uma coisa liga a outra, né? tá. E o lavanda, você falou ali de uma coisa bem estranha do lavanda, que às vezes parece uma assombração quando alguém na madrugada dá um efeito colateral. Uma pessoa me chamou, disse que eu não sabia nem vender óleo, eu disse, mas a troco de quê? O que aconteceu? A lavanda fez ele ter pesadelo a noite inteira e voltou ao passado que ele não gostou. Olha aí, E guria. lembrei, é sério, Sim, aconteceu. a lavanda tá. Depois eu levei um choque quando ele me chamou, porque uma vez ele foi preso por estupro, né? Deus o livre. A Ana fez um problema na vida dele, que esse homem disse, mas como tu me deu isso? Disse que era bom de dormir, eu disse, mas vamos tentar outra coisa, o que que aconteceu com o senhor? Não, É Uma complicado. piadinha. O problema era o lavanda, não porque ele foi preso, né? Agora a O gente já problema é a sabe, lavanda, Regina. é a lavanda. Agora a gente já sabe o porquê que ele não conseguiu. Eu as sempre gurias, indico, eu sempre indico óleos assim, você não dorme? Acho que ela está falando alguma coisa. Cortou. não, ele teve pesadelo a noite toda. Como eu sabia do caso desse homem, eu fiquei quieta, eu não quis nem atiçar mais coisas. Eu disse, mas A temor, lavanda, a lavanda é danada, é danado. é Já para aconteceu comigo de eu indicar lá, no caso, a pessoa comprou o kit de apresentação lá do Terra com os 3 óleos, e aí ela, eu vou usar a lavanda. Eu já sabia disso já na época que eu vendi para ela, né? Eu falei para ela das opções e tal, ela, não, mas eu quero esse aqui, geralmente, porque já tem os 3, aquela coisa do custo-benefício, né? Não quis me ouvir muito. Aí ela foi e colocou. Aí ela, no dia seguinte que ela colocou, Valéria do céu, ela acabou me confessando uma coisa que tinha acontecido, que ela sonhou, uma coisa que aconteceu com ela quando ela era criança e que ela nunca tinha contado nem para o marido. Aí eu olha, falei, é a lavanda.
Então, São sim. óleos Isso. essenciais para quem está começando na aromaterapia, que não consegue dormir, eu começo ali pelos cítricos, pela laranja, pela bergamota, sabe? Pão de leve, entendeu? De água, né? Eu boto com água mineral uma fatia de laranja, dou em festinha para o povo. Eu atendo numa clínica como aromaterapeuta, eu faço 3 vezes no dia aquelas terrinas, aqueles grandão ali, tem um meu lá, tem Ah, um que na legal. clínica. O povo toma, eu disse, "Bah, que coisa boa com o Wild Orange." Depois me dizem que dormem bem, o Wild Orange é muito bom. Ele é muito bom mesmo, é excelente. Tem festinha, indico cítricos nas tacinhas, vocês aí, pessoal. Isso, é. Pelo gotinha de Wild Orange e água mineral com gás. E decora ali, né? Óleo Forma- cítrico é sempre bom porque eles fazem parte do grupo de organizadores das emoções. Então, ele vai organizar. Às vezes a pessoa não está dormindo por uma questão de uma disfunção, estresse e tal, ele organiza. Verdade. Joia, vou acompanhar a senhora lá, não me conhecia, Valéria. Me acompanhe, me acompanhe. Obrigado, Regina. Soraya, Beijo, tchau. Beijo. beijo. Soraya. Tudo bem, Val? Tudo bom, Soraya? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Val, eu vou fazer 60 anos agora em agosto, nesse ano, e eu faço já reposição hormonal há mais ou menos um ano só, porque Hum, as outras ginecologistas que eu visitei também não aconselharam, né? uhum. Sobre essas coisas que falam do câncer e tal, né? Mas aí eu encontrei um outro médico e ele fez meus exames e falou, não, você pode sim fazer reposição hormonal e tal. E melhorou muito a minha vida, né? E Ai, que coisa boa, Soraya. depois da reposição, eu também, logo após, eu também conheci os óleos essenciais da Doterra. E Uhum. eles me auxiliam muito, né? Porque só a reposição hormonal não melhorava meu sono, E aí, sabe? tá vendo? Melhorava Uhum. algumas outras coisas, né? Melhorou algumas coisas com calor, né? Com irritabilidade e tal, né? Mas os óleos foram essenciais para essa união, né? Uhum. E aí eu não sei se vai sair um pouquinho, mas eu queria te perguntar sobre os óleos, sobre a reposição hormonal, que não é bioidêntica, né? Que reposição hormonal bioidêntica são os manipulados, não é isso? Eu faço a bioidêntica, tá? E a minha médica me disse que é a mais comum, né? A mais segura, tá? Eu não saberia te responder sobre outros, mas isso que você falou, eu conversei com a minha ginecologista a respeito, né? E é muito interessante, assim, não quero, não é modéstia, tá? Mas todas as vezes que eu vou na minha ginecologista, faço todos os exames lá, o preventivo, todas essas coisas, e a minha flora está sempre impecável. Aí ela fala assim, Valéria, é incrível, a tua flora vaginal ela está sempre boa. Aí eu falei, é os óleos essenciais que eu uso, né? Eu faço uso de vários óleos, né? Os cítricos, aquela questão, enfim. E aí, ela falou o seguinte, que é muito bom. Ela mesma me disse, ela se chama doutora Kênia Neto. Então, assim, né, ela atende aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu sempre indico para as minhas amigas ela, né? E ela falou o seguinte, que quando a gente usa terapias naturais junto, é um grande serviço que a gente faz para a reposição hormonal, porque a reposição hormonal ela ajuda, mas ela não recupera 100% a vida da pessoa. E aí tem médico que não fala, mas isso aí é normal, com isso aí você vai ter que viver. Eu já vi médico falar assim, com isso aí tu vai ter que viver. Só que os médicos que são integrativos, eles associam aí, a maioria deles, tá, dos integrativos, né, são ainda poucos que são da medicina integrativa que indicam também óleos essenciais. São poucos, mas já está tendo. Eles indicam muita suplementação de vários suplementos aí a gente tem que realmente testar para ver quais seriam o melhor para cada caso, por isso, porque associado vai fazer essa melhora e vai ajudar a gente a controlar as outras coisas, como você mesmo falou, da questão do sono. Eu também comecei a fazer reposição hormonal, achei que o calor ia subir da noite para o dia, demorou uns 3 meses. 3 meses para eu não sentir mais todas aquelas coisas que eu estava sentindo. Se não fosse os óleos essenciais, eu nem sei. Então, hoje,
eu vivo muito bem porque eu não deixo, meu hormônio está até ali, eu uso o estrogel e a testosterona manipulada e a progesterona induzida pelo dispositivo intrauterino. Mas eu não conseguiria, tá? Então, assim, parabéns por você né, ter procurado uma outra solução e você tá vendo, né, o quanto é bom. E continua usando a sálvia, o gerânio. Se você já usa do terra, experimenta agora então o DNR Prime, que vai te ajudar bastante, a copaíba. Continua fazendo o uso desses aí todos, tá? Vai te ajudar É, muito. eu não usei ainda o DDR Prime, mas eu já sabia que ele também ajuda Nossa, bastante. ele é excelente, Um depoimento que eu excelente. tenho para fazer também sobre a questão da lavanda, eu me dou super bem com a lavanda para dormir. Mas como eu tinha uma insônia muito, muito forte, assim, de passar 2, 3 dias sem dormir, inclusive eu fui tratar uma pessoa que comprava os olhos de mim, e a Carla me ajudou bastante com isso. E eu Uhum. passei, né, essa instrução para ela de usar, como ela tinha muito forte, eu não dormia mesmo, na cápsula o lavanda, a camomila romana e o Isso. vetiver. E vetiver. Aham, É. E aí Essa é uma, cápsula, uma ela combinação funciona muito muito. boa para mim, sabe? Quando Eu não gosto muito do vetiver eu gosto muito do gosto dele ingerido, mas ele é bom mesmo, dessa cápsula é poderosíssima. Então, quando eu não estou muito, né, ansiosa, que eu sei que eu vou ter sono, aí eu boto o gerânio, a lavanda e o cedro no, no difusor e também coloco mais cedo, né? Vou para o quarto mais cedo, e aí ele também me ajuda muito, né? A gente faz essas misturinhas no dia que você tiver É, muito. O copaíba também, eu vejo que o copaíba eu uso todo dia, 2 vezes por dia, também me ajudou bastante. olha que bacana. Ô, Sonaê, depois eu posso te chamar para você me. Eu gostei até de gravar o seu depoimento para falar, porque eu conto para as mulheres, elas não acreditam. Vou te chamar depois. Você está no Instagram? Tô sim. Tá bom, Tô no Soraya Pedroso. Mas me dá um oi você, porque pode ter várias Soraias aí, né? Isso, te dou Porque sim. eu gostei muito, porque realmente tu é testemunha, prova, né? Prova vida, É, né? Prova isso. viva. Viva, com certeza. Muito Gratidão, prazer te obrigado, viu? conhecer. Prazer foi meu. Obrigado, Soraya. Obrigada a você. Beijinho. Ô, Gracinda. Gurias, a gente combinou que a Gracinda seria a última, tá? Se vocês Você me... quiserem, pode procurar a Valéria lá no Instagram. isso, me procurem lá no Instagram que eu vou ter um prazer. Eu amo falar sobre isso, vou ter um prazer em responder vocês, tá bom? Vocês Pode me ouvem? falar. Sim, Sim? Boa noite, sim. Boa noite, Gracinda. bem? Excelente Tudo aula, viu? jóia. Muito obrigada. Depois eu vou olhar melhor no PDF, porque eu estou te vendo no celular e não tem condições de ver no celular, mas eu prestei bastante atenção na aula e depois vou olhar no PDF. E eu queria pedir uma licença para eu conversar um pouquinho rapidinho com a Carla. Carla, eu estou fazendo o curso da Escola Viva Mais, já vai fazer quase um ano. Eu já fiz, eu não sei quanto que eu fiz, quanto que eu não fiz, eu tenho muita dificuldade com a internet, o celular. Você não poderia. Gracinda, amanhã tu me procura no suporte de alunas que eu te ajudo, tá? Porque como a aula está sendo gravada, fica difícil depois as gurias cortarem essa parte. Só para a gente Tá, não atrapalhar, tá bom, amada? Eu como vou que eu faço? escrever, eu vou No escrever suporte? aí no chat o número e aí tu me chama amanhã, tá bom? Ah, ok, então. Muito obrigada. E quanto a Nada, você, obrigada pela aula. Eu não te conhecia. Vou te seguir De no nada. Instagram. Isso, me sigam lá e eu vou estar sempre falando sobre, não só sobre os óleos essenciais, mas também sobre outras coisas assim para nos ajudar na menopausa, tá bom? Essa é a minha É, bandeira, tá bom? como então a pergunta da Gracinda não era, vou chamar a Karina ali, que era a próxima, Isso, a que Karina era a tinha próxima. levantado a mão. Karina, você está aí ainda? Aí, a Tô Karina. aqui. Boa noite. Boa noite, Karina. Tudo bem? Tudo jóia?
Então, eu fiz acompanhamento com médico integrativo, né? E Uhum. ele até me deu o hormônio bioidêntico e tudo mais. Eu usei, melhorou bastante os calores. Mas uma coisa que me aconteceu assim foi que ele me deu suplementação de T3 e T4. Hum. E aí o T3, a hora que eu fui fazer o exame, estava 0,01. Ué, Abaixou demais. abaixou demais. Aí eu fiquei um mês sem tomar, porque aí o endócrino me pediu para repetir o exame. A hora que eu repeti o exame, meu TSH estava 19. Ai, aí subiu. Ele realmente, assim, desregulou totalmente. Então, Regulou. assim, os hormônios me ajudaram bastante com relação até ao bem-estar, a questão Uhum. de porque eu tive um pouco, assim, até de crise de ansiedade, né, por conta da Uhum. falta do hormônio. Me ajudou bastante, mas me desregulou nesse ponto. É. Bom, aí é importante você continuar esse controle com seu médico, porque ele vai, com certeza, eles vão, é o que a minha médica fala, né? Eles vão, não é uma fórmula exata, infelizmente, porque cada É, organismo é um, né? E eles vão testando e é muito importante, por isso, importantíssimo você fazer o controle com o médico, e ele sim, vai chegar numa fórmula aí, vai isso. dar certo. Por isso que, paralelamente, você usando. Eu não saberia te dizer se os óleos essenciais, se o gerânio, a salvia esclareia, se eles fazem também alguma atuação nos hormônios, né? No TST, no TSH, assim, eu não saberia te dizer, tá? Aham, Mas o uso associado deles vai te ajudar a controlar esses sintomas, né? E essa questão hormonal aí é realmente um médico integrativo muito competente. Eu acho que tem que confiar neles, né? E vai, uhum. entendeu? Vai fazendo. Ele te indicou suplementos também, outra suplementação? Não, aí assim, eu tomo B12, eu tomo vitamina D, mas assim, para agora, para essa questão da TSH, ele me deu o Eutirox, né, de 75 É, porque são os miligramas. hormônios da tireoide, né? Então, Uhum, é, é complicado daí da gente saber exatamente como medir sem realmente ter um acompanhamento médico, né? uhum, Continua fazendo. é, O que eu sei, tá? Que, se não me engano, tem um livro muito bom do Dr. David Stoyer, tá? Que chama Amplifique o Poder da Sua Mente Naturalmente. Tem uma parte lá, tá até aqui em cima o livro, estou apontando porque ele está aqui em cima. Ele fala sobre a questão hormonal. Então, ele também indica a gente não fazer um uso só dos óleos essenciais, ele fala de suplementos e tudo mais. Então, uhum, eu acredito que tem alguns óleos que podem ajudar nisso, tá? Mas óleo essencial nunca vai repor, ele vai ajudar a controlar, né? sim, Aí, para saber exatamente quais seriam, se você quiser também, assim como eu falei lá para Sandra na questão da depressão, a gente consegue identificar se esses óleos, quais óleos seriam bons, porque realmente o teu caso é muito específico. aham, Mas o DDR Prime, eu deveria ganhar ainda do Terra Comissão por vender o DDR Prime. Mas ele realmente é maravilhoso, maravilhoso. Eu tive a oportunidade de estar na convenção em São Paulo, quando o DDR Prime foi lançado no mercado do Brasil, né? E eu fiquei impressionada, é incrível assim a fórmula, tudo que ele faz, o porquê de cada óleo, né? E eu nunca tinha aham, usado, porque geralmente as pessoas que usavam, né, DDR Prime, principalmente mães de filhos com espectro autista, né? Então, esse óleo ele é muito usado também para essas questões, tá? uhum, Aí, quando eu comecei a usar ele, para mim, eu falei, gente, é uma bênção dos céus. Então, de repente, o DDR para mim pode te ajudar também, porque ele faz ele tem várias propriedades ali, pode te ajudar ah, também, tá? Então, faz o uso legal. dele, pode ser muito bom para ti também. É, e você vê agora, eu tô com 50 anos, eu tive esse problema agora. A minha filha toma remédio para tireoide desde os 9 anos, Ah, então já é uma o questão hereditária. hipotireoidismo. É uma questão hereditária. Eu vou dar uma procurada, posso procurar se tu quiser me chamar depois para a gente conversar a respeito Ah, disso, já mas tô eu te tenho seguindo lá no certeza. Instagram. Ah, ótimo. Tenho certeza que Beleza. o DDR Prime é um óleo que vai te ajudar bastante. Existem outros aí que ajudam, né? Aham, Eles nunca vão repor, eles vão dar uma controlada. Então, a gente pode fazer uma investigação, né, dentro certo. de todos eles para te ajudar, tá bom? Combinado. Obrigada, De gratidão. nada, eu que Bom, agradeço.
E aí, Carla? Muito, muito obrigada. Valéria voltará para dar mais aulas para nós. Se ela quiser, Voltarei. claro. Uhum. Voltarás. Sim, com certeza, é só me chamar. Aí a gente pode Então, falar sobre coisas específicas, né? Porque o assunto ele é muito abrangente, né? Então a gente pode falar ótimo, só sobre sono, metabolismo, né? Ou outras claro. questões também, porque eu falo bastante também sobre, eu gosto de falar sobre como os óleos essenciais podem reprogramar as nossas crenças, as nossas, sabe, medos, essas coisas todas também é uma área que eu gosto muito da aromaterapia, da psicoaromaterapia, né? E foi por isso que eu comecei a estudar. Excelente, então. Muito, muito obrigada. Beijo, meninas. Até semana que vem, Até segunda-feira, semana que vem. teremos aula, tá bom? Um beijinho para Tchau, todas. tchau. Beijo. Obrigado, Valéria. Eu que agradeço.